Eu me chamo Cornélia Maria Josefa van Riel, nascida Sulje. Eu nasci na Holanda, na cidade de Wijchen e no bairro Horst. E a vila, era uma vila, era Alverna. Alverna era muito conhecida na Holanda por causa de um convento de franciscanos que foi construído ali no século XVIII, por aí. Não sei bem, era um convento muito antigo e era muito conhecido aquele lugar por causa do convento. É ali que eu nasci, onde meus pais me criaram, que eu ainda tenho saudades até hoje. A nossa rotina do dia a dia era a missa na igreja, a escola começava às 9, muitas vezes a gente ia antes da escola e ia na missa. Mas daí na escola era até às 11h30 e a gente ia a pé. Na ida e na volta, sempre a pé, chuva ou neve ou gelo, não importava o que era a pé. E as escolas eram separadas, masculino e feminino. Nós estudávamos na escola das irmãs franciscanas, e meus irmãos estudavam na escola masculina, com professores. Nós tínhamos uma amiga que era deficiente, tinha deficiência para caminhar, não conseguia caminhar. E ela morava no caminho do nosso trajeto. Então a gente sempre levava e trazia esta menina. Mas nossos pais não permitiam que a gente chegava atrasada em casa, né? Então sempre tinha que apurar, entregar a menina em casa e correr para casa para estar em tempo em casa. Então isso e a distância que era da escola até em casa? Isso dava meia hora de caminhada. Meia hora. Eu não sei quantos quilômetros, uns 2, 3 quilômetros talvez. Mas não almoçavam na escola? Não. Almoçava em casa? Almoçava em casa e às 2 horas começava a aula de novo. E voltava de novo. Às 5 terminava, 5 da tarde. Daí, às vezes já era noite, né? Na Holanda escurece cedo no inverno, então às vezes já era noite. O nome dos seus pais? Franciscus Johannes Bastianus Sulje, e a mãe era Theodora Arts. Isso. Como é que era a escola na época? Até que série a senhora foi e como é que era a escola, assim, organizada? Tinha infraestrutura? Como é que era a escola na época? A infraestrutura tinha tudo, né? Era muito disciplinada, não exagerada, não dá para dizer que a gente foi maltratada na escola, mas tinha disciplina. Era hora de sentar, hora de levantar, para ir no banheiro tinha que pedir licença, para falar também, tinha que apontar o dedo se queria falar alguma coisa. E assim, o local era muito bom, muito adequado, muito arejado, confortável. Era Tinha bom. aquecimento? Aquecimento automático, né? Na Holanda é tudo já climatizado. Como é que se diz? Calefação. Calefação em todos os prédios, né? Já naquela época as casas e as escolas tinham isso? As casas não, a escola tinha. A escola tinha. Aí nunca nunca passamos dificuldade. Às vezes a gente era meio marota, né? Daí tinha que fazer castigo, ficar de castigo. Chegava em casa e ganhava mais um. E o que eram as marotezas? Já não me lembro mais. Entre os alunos, né, com a professora, porque as professoras eram freiras, eram irmãs. Então isso a gente não se atrevia, porque daí em casa o pitoco era maior ainda. Mas era nós, não obedecia, a gente mudava muito de posição, não parava e não prestava atenção, fazia brincadeira como as crianças fazem, né? A senhora foi na escola até que idade? Eu saí da Holanda com 11 anos, né? Eu comecei com 7
até 11 anos. No sexto ano eu estava. Tinha começado há poucos meses no sexto ano. E a senhora, além dessa amiga vizinha e amiga que tinha problemas de locomoção, lembra de outros amigos da época, assim, das relações que vocês tinham na época? Não lembro muito, não. A que mais sempre chamou a atenção foi ela, né? A Anneliese. E ela não tinha o fêmur, tinha o joelho direto ligado no quadril. Então ela tinha um carrinho de 4 rodas com um cabo mandado fazer no marceneiro e nós puxava ela. Então às vezes a nossa maiorteza era ficar brincando com ela. Ela não tinha ninguém para brincar. Daí nós ficava brincando com ela, mas nós tinha hora para estar em casa. Se nós queríamos brincar com ela, nós tínhamos que pedir para a mãe e para o pai, nós podemos depois da aula brincar. A mãe autorizava, tudo bem, nós não tínhamos pedido, aí nós tínhamos que ir para casa, normal, né? Mas como é que era a vida em comunidade? Vocês iam visitar, passear nas pessoas? Que pessoas vocês visitavam? Ou as famílias ficavam muito em casa? Ou tinha vida social? Como é que era isso? Tinha vida social. Nós participávamos dos eventos da escola, da igreja, da comunidade. Exemplo, procissão, desfile, essas coisas nós participávamos ativamente. O pai era muito participativo, então a gente, por exemplo, no dia da rainha, nós se vestia com roupa cor de laranja, tudo com florzinha nos ombros, florzinha no cabelo. E o pai tinha uma carretinha que ele tinha feito para amarrar atrás da bicicleta. Então o pai participava no desfile com essa carretinha cheia de princesas, eram nós as princesas, né? Então esse tipo de coisa. Mas assim, com crianças da vizinhança, nós não ia brincar muito, não. Nós tínhamos muitos irmãos, muitas irmãs, e a gente brincava na escola. E tinha primos ali por perto morando? Não, os nossos primos moravam longe. Uma vez por ano nós meninas, a Teodora, eu, a Liz, a Annie, não sei se ia junto, acho que não, era nós 3. E uma vez por ano, nas férias, em agosto era férias na Holanda, então a gente ia lá na cidade onde moravam as tias, a pé. Daí tinha que passar um mato, um dique, o canal, e daí logo depois do canal morava um tio, moravam 2 tios, aliás. A gente ia primeiro um pouco na casa de um, daí um pouco na casa do outro, almoçava em casa de outro, e de noite vinha. Daí ia mais longe, morava uma tia, uma irmã da minha mãe, e daí depois a gente voltava a pé. Era bonito essas caminhadas, isso nós gostávamos de fazer. E o que a senhora lembra assim de peripécias, de arte dos irmãos? O que vocês aprontavam? Porque isso tinha, né? As meninas eram mais comportadas, mas não tanto, né? Lembra de alguma assim, aventura, alguma coisa engraçada, diferente que vocês... Eu não sei. Meus irmãos contavam, e meu cunhado que veio junto com nós no Brasil, contavam assim. Mas eu era menor do que eles, né? Então eles já eram mais crescidinhos, faziam mais arte. Diz que os guris também brigavam, né? E tinha as turmas, como aqui também, né? Fazem as turmas. Daí era uma turma de um bairro e de outro bairro, ou de uma rua e de outra rua, porque era tudo interior na época. Então os guris começavam a tirar pedras um para o outro, daí não tinha mais pedra, daí as meninas iam a juntar pedra para os guris jogar. Ajudar os irmãos, tá? Vocês juntavam pedra, faziam munição. Para os irmãos jogar as pedras, né? Eu não participei disso, não lembro disso, mas eles contam, né? Mas teu pai, ele não fala muito, mas ele deve de saber. Isso aí. Não sei, tio Chico, que eu matei, talvez, não sei, mas isso eu lembro que eles contam. E a infância, na verdade, foi uma infância feliz, alegre, né? Sim, eu não tenho muitas boas recordações. Me lembro do meu avô,
que ia lá em casa, ele faleceu em 45. Então, quer dizer que eu tinha 5 anos e eu lembro dele. Lembro, ele era uma pessoa muito bondosa, usava uma barba, bigode, barba, era como hoje, né? Moda era, homens usam barba. E ele vinha lá em casa, era muito bondoso, eu sempre, como meu pai, né? Gostava de criança e nós sempre ao redor dele. Daí ele trazia umas balas, uma coisa, mas nós ficávamos tão felizes quando, falando em bala e guloseimas, refri, para nós era uma vez por ano. Não sei se era na época do dia da rainha, mas era rainha. Rainha, quer dizer oranha, né? Suco de laranja, tipo Fanta. E isso era 1 litrão para toda a família. Nós éramos 14, vê? Cada um ganhava um pouquinho, só para provar. E a atividade da família era agrícola, isso a gente sabe, né? A maioria das famílias viviam em pequena propriedade. E como é que era o Grootvader? Ele era envolvido com a comunidade, ele participava da igreja, como é que era da comunidade em si? E a Grootmoeder, o que eles faziam na verdade? Conta um pouco deles, o que a senhora lembra da sua infância com relação a isso? O Grootvader, meu pai, ele fazia parte da Câmara de Vereadores, era vereador. Era dirigente do coral, dirigia um grupo de teatro. Isso que eu lembro. Era do NCB, que é o Sindicato dos Trabalhadores Rurais daquela região. Diretor, membro, etc. Né? Isso que eu lembro, os principais. Todas as mulheres usavam meia preta, né? É roupa escura, roupa até aqui, o mais comprida ainda. A mãe usou meia clara. Eu sempre pensava para mim, minha mãe até que é moderna. Ela fazia questão de participar e de conviver. Então ela era muito família, mas também gostava. Acho que a mãe fazia parte do Derde Orde. Sabe o que é isso? É a terceira ordem dos franciscanos. É um movimento dos franciscanos para leigos. Isso a mãe, meus irmãos, eu acho que também. Todo mundo participava. Tá. E quando chegou a guerra, o que a senhora lembra da guerra? A senhora era criança, então pouca coisa provavelmente, mas tem lembranças. Sim. Quando meus pais contavam que quando eu nasci foi no primeiro ano da guerra, né? A guerra estourou em maio e eu nasci 1º de outubro. Diz que não muito longe da minha casa, atrás da minha casa, no potreiro das vacas ali, caiu um avião, houve combate e caiu um avião, sei lá, não muito longe de casa caiu um avião. Foi quando eu nasci. E também todas as informações, de repente, meus irmãos contam diferente, né? Mas o que eu lembro, que eles contam. E eu lembro, eu era bem criança, a mãe e o pai tiveram que mudar os dormitórios para o porão. Por causa dos aliados, isso já era no fim da guerra, então, né? Quando os aliados, então, chegaram, eles queriam usar as casas para pousar. Os soldados tinham que ter um lugar, então era no interior, nos agricultores, onde tinha as casas grandes, tinha as estrebarias, era tudo emendada nas casas antigamente, então lá tinha lugar para os soldados e para os capitães. Então a mãe e o pai tiveram que entregar o quarto deles, e no sótão onde nós dormíamos também tinha os oficiais, e os soldados ficavam no lugar das vacas, não embaixo das vacas, mas onde o pai guardava o feno. Tinha um lugar no alto, eles tinham feito um lugar para guardar feno, e lá os soldados pousavam. Então isso eu lembro de os soldados lá em casa, eles eram muito queridos, eles afavam nós e brincavam com nós não tínhamos medo deles, nada. E dos oficiais eu não lembro. Mas
que eles estavam lá em casa, isso eu lembro. A gente nunca teve medo deles. Chegou o dia da decisão de viajar, né? De sair, não só viajar, de imigrar para um novo país. O que a senhora lembra de como isso foi tratado na família ou o que lhe contaram? Porque muitas coisas a senhora lembra e algumas não. Eu lembro que já antes, né, o pai queria imigrar a todo custo. Ele participou de vários cursos, acontecia na Holanda cursos para imigração, para pessoas interessadas em imigrar. Daí o pai ficava uma semana fora, num Erfhuis chamava isso, mas eu não me lembro o nome da cidade. Daí o pai ficava lá e a mãe com os filhos tocava o negócio. Mas daí era por seleção, né? As pessoas daí eram selecionadas. Na época, não era todos, mas aquele movimento que ajudava os imigrantes era uma cooperativa, era o tal do sindicato, que tentava ajudar os imigrantes. Então, eles queriam imigrantes fortes economicamente e fisicamente para trabalhar. Quer dizer que preferiam gente com filhos já grandes e bastante filhos e um bom capital. Mas como meu pai não tinha propriedade, meu pai pagava aluguel, então o pai não tinha capital. Mas mesmo assim o pai queria, porque queria sair da Holanda. E eu lembro assim, nós dormíamos no sótão, né? As casas na Holanda tudo tem sótão. Daí no sótão tinha um buraco, um quadrado, que servia para arejar a sala de baixo. E ali embaixo o pai de noite se reunia com pessoas da comunidade. O padre vinha muito aí, vinha outros vereadores, eu acho que era, não sei. Gente assim mais influente da comunidade se reunem naquela sala embaixo. E nós dormíamos bem ao lado do buraco. E nós não podíamos escutar o que o pai falava. Mas nós, a Teodora, a Liz e eu, as que dormiam naquele quarto, nós ajoelhávamos ao redor do buraco. Para escutar. Eu acho que nunca ficaram sabendo isso, né? Mas eu lembro disso. Nós ajoelhávamos ao redor do buraco e ficávamos escutando. Eles falavam sobre as coisas da guerra, sobre as perseguições, sobre as coisas que eles estavam planejando de socorrer os judeus e depois, mais tarde, pós-guerra, né, de sair da Holanda, porque o comunismo ia entrar, o comunismo ia tomar conta da Europa, então tinha que sair da Europa, tinha que ir para um país onde não tinha. E também, ao mesmo tempo, a Holanda estava em guerra com a Indonésia. A Indonésia era colônia holandesa e os soldados holandeses iam lá lutar para manter a colônia. Mas os indonésios queriam a liberdade, como se diz, a independência. E como meu irmão mais velho, o Chico, já tinha 18 anos, no ano seguinte ele seria chamado para servir na Indonésia. Já uns quantos primos meus foram para a Indonésia e voltaram bem abalados, né, psiquicamente. Nunca queriam falar sobre as experiências da Indonésia. Então, nossos pais tinham muito pressa para sair da Holanda. Eles queriam era sair, não interessava para onde. E como o Brasil, acho que o Brasil e a Austrália eram os únicos países que aceitavam imigração em colônia, em massa, outros países não aceitavam isso, então a opção era Brasil. Daí, como já falei anteriormente do convento, apareceu um padre no convento que trabalhava aqui em Nome Toque, Frei Ildefonso Walters. E ele estava de férias na Holanda
e veio lá no convento para se despedir, para tratar de assuntos da ordem deles, né? E lá ele ficou sabendo do pai que queria ir para o Brasil, que queria emigrar. E daí ele veio lá, né? Isso foi tudo num dia só, né? Daí ele apareceu lá de bicicleta com batina de padre. Eu me lembro, eu vejo ele ainda chegar naquela estradinha estreita nos dois lados do bar, num lado um slot, uma vala, né? Podia cair dentro também, hein? Mas não aconteceu nada, graças a Deus. E o pai e o padre lá naquela sala, onde nós não podíamos entrar, conversando, mas era de dia isso, daí nós não estávamos lá em cima. Mas conversaram, e daí, quando o padre foi embora, o pai chamou o José para ir chamar o Chico. Meu irmão trabalhava numa fazenda, meia hora de bicicleta talvez, ou menos. Meu irmão trabalhava lá. Então o José foi mandado para lá para chamar o Chico para vir para casa, porque iriam emigrar. E o Chico largou tudo e veio para casa. Daí foi combinado com o padre que os dois irmãos mais velhos, o Chico e o Hendrikus, eles iriam na frente, iam lá preparar já a terra para quando nós viéssemos que nós podíamos trabalhar. Nós não tinha nada lá. Então tinha que alugar ou arrumar, arrendar de alguma maneira uma terra para plantar. E eles arrumaram, mas plantaram um pouco, porque chegaram em outubro, até que eles conheciam e tinham alguma coisa, eles tinham que pegar tudo emprestado dos outros imigrantes, que eles não tinham nada. Então plantaram um pouco, mas era muito pouco. E eles dois, cada um ficou numa família holandesa, até que nós chegamos. Depois eles foram junto com nós naquela casa que tinha sido arrendada a terra. Pois é, daí foi assim, né? Que meus irmãos vieram antes e 3 meses depois, porque nós não conseguíamos mais passagem no navio para toda a família. Então, os meus irmãos foram antes e 3 meses depois o pai conseguiu passagem nesse navio Argentina, o Iapiú, e com toda a família, que isso era importante, não podia ir um com um navio, outro com outro, né? Tinha que a família ficar junto. E, pois é, daí... E as datas? Os seus irmãos vieram em que data e vocês vieram em que data? Meus irmãos vieram em outubro, não tenho bem certeza, o livro consta a data. Não tenho bem certeza, foi 4 de outubro. Que ano? 18 de outubro. De que ano? De 1951. E vocês vieram daí? E nós saímos da Holanda em 22 de dezembro de 1951, antes do Natal. E daí chegaram no Brasil em 52? Em 52, dia 10 de janeiro. Aí então, chegaram no porto de Santos, né? De Rio de Janeiro. De Rio de Janeiro, tá. Chegamos no Rio de Janeiro. Isso tudo foi combinado naquela tarde, né? Meu irmão teve que largar do emprego e tudo. Daí dali para diante, eu só lembro do meu pai com uma pasta. Eu acho que a Joana ainda tem essa pasta de couro que ele tinha com documentos, que o pai tinha que arrumar documento para todos os filhos. Tinha que ter certidão como é que eram essas certidões de saúde e autorização disso e daquilo. E o pai corria atrás dessas coisas. E daí depois tiveram que vender tudo que tinham para juntar dinheiro para viajar. Então foi feito um tipo de um leilão de tudo que tinha dentro de casa. O que conseguiram vender, venderam. O que não conseguiram vender, ficou. Mas desde louça, eu não sei tudo. Mas o que conseguiram, o que fazia dinheiro, eles venderam. E daí, do dia, antes daí, quando nós já não tinha mais quarto, não tinha mais cama, não tinha mais cozinha, daí nós crianças fomos pousar na casa da minha tia, que era vizinha logo ao outro lado do canalzinho.
E daí a gente ficou lá uns dias e quando era para sair, nós saímos com um ônibus. A Teodora disse que fomos de trem até Amsterdã. Mas isso eu lembro de ônibus. E o Wim Saat, que era meu cunhado, futuro cunhado, ele veio junto com nós e a família dele veio junto até o porto. Tá, e daí para frente, daí era navio, mar, ondas, né? E a comida e o ambiente, e veio mais holandeses com vocês ou só vocês holandeses naquele navio? De holandeses, eu acho que nós era só. Mas tinha belgas, tinha de tudo que é nacionalidade. Me lembro de um belga que a mãe fez amizade com o cara, que ele tinha mudinhas de iogurte. E a mãe conseguiu algumas mudinhas, ficou com ele até que ele cedeu umas mudinhas. Ele estava levando esse iogurte para filho dele em Argentina, que tinha uma fábrica de laticínios. E daí um leite em pó, a mãe conseguiu também dele, para manter essas mudinhas. Plantinha, né? É uma plantinha. E essas mudinhas a mãe, eu tenho até agora, acho que eu e a Alice que temos ainda. E daí essas mudinhas viajaram junto no navio, depois ficaram junto na Ilha das Flores, que quando chegamos no Rio de Janeiro não tinha como viajar para o sul. Daí ficamos 15 dias no Rio de Janeiro, na Ilha das Flores. Daí, depois de 18 dias de navio, bastante tempestade no mar, ondas altas, e muito enjoo por parte dos viajantes, né? Mas o navio era bem confortável, tinha piscina, tinha cinema, tinha capela, sim, tinha sala de dança e tinha dois salões refeitórios, né? Mas a comida não era do nosso estilo, então era difícil nós comer. Nós pegava pãozinho de água, tirava o miolo, enchia com açúcar ou com nós crianças, né? Ou com alguma geleia e daí comia isso, né? Mas vinham os bifes, tamanho grande, mas nós não era acostumado a comer bife, nós era acostumado a comida de panela. Mas tudo passou. Daí quando chegamos no Rio de Janeiro, não tinha ninguém no cais. A gente esperava, pai e a mãe esperavam que o Frei Ildefonso estaria no cais com nossos dois filhos para nos esperar, para nos desejar boas-vindas. Não tinha ninguém. Esperar, não tinha ninguém, não veio ninguém. Daí, depois de um tempo, o pai e o Guilherme foram atrás de informações. E dali um pouco eles voltaram com um cara da imigração, mas só falava português. Tá, daí aquela pessoa ficou um tempo com nós até que apareceu alguém do consulado. E aquele falou que nós então, por enquanto, não podíamos viajar, que nós tínhamos que ir para a Ilha das Flores. A Ilha das Flores fica lá na Baía de Guanabara e nós fomos levados de lancha para a Ilha da Guanabara, com todo mundo nessa lancha e as bagagens. Não era pouca bagagem, né? E aquela pessoa que nos recebeu então, que só falava português, não me lembro o nome dele, ele foi junto com nós, ele nos entregou na Ilha das Flores para o diretor espiritual, que por graça de Deus era um holandês, um padre holandês que nos recebeu lá. Tá, então daí lá ficamos 15 dias, tudo muito bem, tivemos aulas de português e comida todos os dias, tudo comida brasileira, né? Que para nós não era conhecida, mas o que a gente podia comer, a gente comia. E daí, depois de 15 dias, apareceu o Frei Ildefonso, à procura da família que tinha vindo da Holanda. E o pai e eu mesmo tinha ido para Rio de Janeiro todos os dias, às vezes a mãe ia junto, para saber notícias para nós viajar.
e não nos liberavam, não davam jeito. E daí o Frei Ildefonso veio e em poucos dias nós estávamos viajando para o sul. E daí viemos para o sul, para da Ilha das Flores, com a lancha até Rio de Janeiro. Dali, Rio de Janeiro, com um caminhão, nós fomos levados até o trem, estação de trem, e ali de trem fomos até São Paulo. Em São Paulo pousamos num convento de freiras que o Frei Ildefonso arrumou para nós, pousamos lá e no outro dia de manhã, eu acho que 7 ou 8 horas, já tivemos que embarcar no trem para o sul. Isso tudo foi muito bem, os irmãos das freiras nos atenderam muito bem, lá a gente conseguiu tomar café e fazer uma refeição de novo, né? E daí vindo para o sul, num trem, Maria Fumaça, com os bancos, daqueles bancos de ripa, sem almofada, sem nada. Não sei se foram acho que foram 3 dias e 2 noites. E nós, crianças, dormíamos em cima das malas. A mãe espalhou as malas, botou as malas um na ladinha do outro para as crianças deitar em cima e os adultos se ajeitavam nos bancos do jeito que podiam, né? Nós ocupávamos um vagão só para nós. Nós com o Frei Ildefonso junto. E cada parada, meio-dia, no almoço, não, daí não era parada, no próprio trem era preparada as refeições. E aí o Frei arrumava comida para nós, arroz, feijão, bife. E a gente comia então o que podia. A comida era boa, mas nós não éramos acostumados a esta comida. Daí, quando nós entramos no Rio Grande do Sul, deu bastante vaga no trem, que nós podíamos ocupar mais lugar para a gente deitar melhor. Então, do Rio Grande do Sul, ali, sei lá que cidade que a gente entrou, até Carazinho, então chegamos de madrugada, às 1h em Carazinho. Daí estava esperando lá o Frei Marcolino Meires e alguns imigrantes que já estavam morando aqui e os irmãos, meus irmãos. Daí lá, então, os padres do Solano tinham um caminhão, embarcamos naquele caminhão, todo mundo na carroceria, a mãe e os pequenos na frente junto com o Frei Marcolino, que era motorista. E daí viemos para Não Me Toque. Se hospedamos no Solano, no dormitório dos alunos, que era internato, né? Era época de férias, não tinha alunos. Então nós dormimos no dormitório dos internos. 15 dias, daí nós tínhamos que arrumar lugar para pousar, porque os alunos viriam, precisavam ocupar os dormitórios, os refeitórios. E daí nós fomos para a nossa casa, não era nossa, era a casa daquela terra de aluguel. Era a dona Maria Maia, que era a mãe da Lúcia Friedrich. Ela nos recebeu de braços abertos. Ela e a filha dela moravam sozinhas numa casa bem grande, uma casa antiga, tipo alemão, né? E lá nós ficamos, eu acho que nós ficamos meio ano ali, morando junto. E nós não tínhamos nada, né? Móveis, nada. Os holandeses, os imigrantes, e os solanos, e os vizinhos, os brasileiros vizinhos, um arrumou um fogão, outro arrumou mesa, outro arrumou bancos, outro arrumou colchões. Nós vivemos meio ano lá com aquela viúva e a filha dela naquela casa. Foi muito bom para nós entrosarmos, né? E aprender a cozinhar as comidas daqui. Comer batata doce, comer mandioca. A mãe cozinhava beldroega, é um lince que tu capina e já nasce de novo, cresce de novo. Como é que chama isso? É beldroega, mas
E você dá, refogando, fica bem gostoso. As folhas da batata doce também dão um refogado bom, bem saudável. Agora não comemos mais, mas naquele dia nós comíamos. Pão de milho, também não sabia fazer, né? Tinha que aprender com a viúva aquela. E leite era comprado 1 litro por semana. Um pouco para o iogurte e um pouco para os dois pequenos, a Joana e o Keis. Eles ganhavam um pouco de leite, e o iogurte. E o leite era comprado do vizinho Aloysio Friedrich, que é o pai da Rosa. E daí, depois de meio ano, o pai comprou aquela outra área de terra onde depois nós fomos morar. Aquela primeira área de terra onde eles plantaram, que os filhos já começaram a plantar, era prevista para nós. Mas por causa de algumas negociatas, o pai não conseguiu aquela terra e tivemos que sair daquela casa. Aí o pai conseguiu comprar com um dinheiro que veio da Holanda, que ele tinha a ver da Holanda, e a prazo aquela onde nós depois morávamos, uma casa pequena, acho que tinha 2 ou 3 quartos pequenos. Tá, a gente se ajeitou ali. Ali nós moramos um tempo, daí primeiro foi aumentado a casa, daí tu tem aquela foto onde nós estamos na sacada da casa, né? Varanda. E depois, então, de muito tempo, a mãe e o pai conseguiram construir uma casa nova, confortável, boa, daí já tinha luz, água. Mas isso foi quase uns 20 anos depois, né? Foi depois de eu casar. Eu não morei naquela casa. E daí um tempo eles moraram naquela casa, depois carregaram aquela casa no caminhão e levaram para a cidade. Eu não vi, mas tem gente que viram, né? Tiraram o telhado e não sei de que jeito, como é que conseguiram fazer. Mas os construtores na época, claro que ajudaram e botaram aquela casa no caminhão e trouxeram inteira para a cidade. Lá no começo, né? Essa primeira fase de chegar, de adaptar e tal, o que a senhora lembra, assim, porque a senhora veio com 11 anos, então já tinha 12, estava bem na adolescência, né? O que a senhora lembra que foram as maiores dificuldades na época? Além da adaptação da alimentação, a questão da adaptação da lavoura, o que eram, assim, muitas, né? Muitas dificuldades, mas quais eram as maiores dificuldades? Assim? Falta de recurso financeiro, né? Não tinha dinheiro. Mas, tá, minhas 2 irmãs foram trabalhar no solar. O salário deles vinha para casa para nos sustentar e para o pai também financiar um pouco a lavoura. Daí tinha mais 2 irmãos que foram trabalhar para fora, que também ajudavam no sustento. Então, a falta de dinheiro faz faltar tudo, né? Daí, mas isso aos poucos, né? Mas levou uns 10 anos ou mais, que a coisa foi andar, né? A gente conseguiu, daí deu aquela época que as batatinhas davam muito bem, e meus irmãos tinham, já os 2, o Chico e o Henk, já fizeram a escola agrícola na Holanda, então eles tinham as técnicas para, como é que eles chamavam? Inocular. Adubar? Inocular as batatinhas para não pegar doença. Nós dava banho nas batatinhas com um produto que eles... Inoculante. Inoculante, E o adubo eles conheciam e daí tivemos uma safra boa de batatinha e o trigo também, daí depois começaram a plantar soja. Essa batatinha eles iam vender pela região, né? Eles carregavam as batatinhas no caminhão ou na carreta do trator e iam de porta em porta.
o Henk, o Jos. Mas iam para Cruz Alta, para Passo Fundo. Cruz Alta, Passo Fundo, o Jo, meu marido também, eles também iam. E depois eles arrumaram em Passo Fundo um comerciante que comprava daí a carga inteira. Mas no início começaram a vender de casa em casa, nos mercadinhos, nos mercados, foram indo. Eu lembro que um dia eles voltaram de Passo Fundo e perderam um ônibus em Carazinho, o Henk e o Jos. E vieram debaixo da chuva, a pé, de Carazinho, de Alpargata. Até lá no interior. De Alpargata. Vieram em casa com metade da sola das alpargatas, da metade para trás estava tudo gasto. Essas coisas tudo, né? Mas a sociedade, a comunidade recebeu muito bem os holandeses, né? Sim, que a gente sabe, o Frei Olímpio, ele fez o noviciado na Holanda. Então ele conhecia o sistema da Holanda e ele fazia muito questão de trazer os imigrantes para Não Me Toque. Ele que foi o grande incentivador de trazer os imigrantes. E ele incentivou as famílias a aceitar bem os imigrantes, que os imigrantes iam dar progresso para o local e ele explicou como é que eram os imigrantes, como é que viviam lá e que eles iam trazer esse conhecimento para cá e que as pessoas aqui eram para apoiar e para ajudar, porque eles não conheciam nada daqui, né? E isso foi realmente ainda, esses dias estava comentando, quem ajudou muito, o Friedrich, Aloysio Friedrich, Otto Urban, Bauer, Oswino, acho que era Oswino Bauer, eles emprestavam dinheiro para os imigrantes sem saber quando que iam receber. O Reichert, José Reichert, Luiz Reichert tinha mercado e nós íamos comprar lá, claro que a mãe e o pai não exageravam, só compravam o mais necessário, mas nós comprávamos lá para pagar, perder de vista. Quando vendia uma coisa, depois mais tarde, daí nós tínhamos já galinha e a mãe fazia manteiga e queijo e tal. Daí nós levava essa já era a minha tarefa, eu levava os produtos, né, agrícolas para o mercado e trazia as compras de volta. Muitas vezes sobrava dinheiro, podia ainda trazer dinheiro para a mãe. E isso tudo de charrete. As galinhas vivas dentro do saco de estopa, fazia os buracos, botava as cabecinhas para fora. E lá eu com 2 ou 3 sacos de frangos ou de galinha, umas caixas de ovos, uns queijos, não sei quantos. E a senhora mais ficava em casa ajudando, né? As outras irmãs trabalharam fora. Sim. A senhora chegou ao momento da sua juventude, antes de casar, a trabalhar fora, em um hospital, algum lugar assim? Não, sempre mais em casa ajudando, dando suporte para... Quando eu tinha 15 anos, surgiu uma vaga no hospital. E eu queria sair também, queria também trabalhar. E eu fiz, a mãe e o pai primeiro não queriam deixar, mas eu fiz até que me deixaram. Com 15 anos eu fui trabalhar no hospital. E meio ano depois veio a Liz também, no hospital. E lá também a gente teve que se adaptar, né? As irmãs eram alemãs, não todas, mas a nossa chefe era alemã. E as outras eram então de descendência. E as funcionárias, nossas colegas, eram tudo brasileiro, alemão. A gente tinha que se virar do jeito que podia, né? Falar português, alemão, aprendi tudo junto lá. E o que a senhora fazia no hospital? Qual era a tarefa? Qual era o trabalho? Eu comecei de trabalhar nos quartos, né? Limpeza. Limpar quartos, banheiro, corredor. E depois eles me botaram na cozinha. Qual era o hospital? Caridade. E daí, depois de um tempo, eu trabalhei na cozinha. Lá eu fiquei mais tempo, até que eu saí.
Daí era com a irmã Maria Ermelinda, ela era alemã. E cozinhava para os doentes, né? E aprendi muita disciplina, levantar de manhã na hora certa, cedo da manhã levantava, às vezes a gente lembra que era, não sei se era 5 ou 6 horas que nós levantávamos, eu acho que era bem cedo. E que um dia eu não me aguentava de sono e me ajoelhei na frente da cama para cochilar um pouco. Pensei, daí eu não cochilo muito, eu vou me acordar, que nada. A irmã me encontrou de joelho na frente da cama dormindo. Tá. Daí ficou decidido que nós então não precisava levantar tão cedo, que nós tínhamos que levantar cedo para fazer fogo no fogão e botar água para esquentar. Mas daí tinha que esperar essa água esquentar, né? Daí nós ficávamos uma meia hora de folga. Daí eu ia para o quarto ligeiro tentar cochilar. Daí ficou combinado que então nós não precisávamos mais levantar tão cedo. Podia levantar uma hora mais tarde, mas daí tinha que levantar e trabalhar. Dito e feito, daí foi, né? Aí foi melhor. Foi melhor, é. Mas eu era nova, né? Não me aguentava. Claro. E a juventude tinha grupos também, né? Vocês tinham, a senhora participou de grupo de teatro, de dança. Sim. Como é que era a juventude holandesa aqui naquela época? A juventude... Da imigração. A juventude era muito unida. Claro, sempre tem uns elementos que são... Isso é normal. Né? Mas era muito unida a juventude. Nós tínhamos um grupo de teatro que era dirigido pelo Leo Philipsen, e daí nós vinha lá 5 quilômetros a pé para ir no ensaio de teatro, outros 5 quilômetros a pé para vir na reunião da juventude, que era uma vez por semana, uma vez era ensaio de teatro. E daí o pai tinha o coral Vinha de Cavalo. O seu pai era regente? O pai era regente do coral. E daí muitas vezes a gente vinha sempre a pé, ou a cavalo, ou de charrete. E com sol ou chuva a gente não perdia a missa por causa de chuva. Lembro que um dia fui na missa e estava com um casaco de lã. Mas não era casaco para chuva, aquela lã absorveu toda a água, né? E quando eu estava na igreja, fiquei atrás, em redor de mim tinha uma poça de água. Imagina, né? E não era só eu. Era eu, minhas irmãs, tudo que vinha junto. Um dia nós viemos de carroça de boi para a igreja. Tinha chovido tanto que os riachos saíram fora e a gente não podia passar pela pinguela, tinha que passar uma pinguela. Era um tronco de árvore cortado reto em cima para a gente passar por cima. Daí a água subiu muito e daí fomos de carroça de boi, que a carroça de boi é mais pesada, não patina e os bois são lentos. Tá. Daí fomos de carroça de boi. Mas tudo isso a gente superou, né? Acho que também falam tanto em superação. Acho que nossa história foi uma história de superação. Claro, de superação. E mesma coisa, se molhar todo, né? Hoje em dia uma pessoa se molha já fica gripada. Naquela época que a imunidade tinha que ser, né, natural. Falando nisso, meu pai na Holanda nunca caminhou de pé descalço, nem dentro de casa. Sempre com meia, com tamanca holandês, né? Essas tamancas dentro de casa e fora, ou alguma coisa nos pés. Aqui ele resolveu andar de pé descalço, aqueles pés branquentos, né? Tudo, pele macia. Não pegou doença? Não deu nada. Não deu nada, porque às vezes pegava aqueles... E daí a mãe ficava, e o pai ali naquele barro, com os pés descalços, daqui a pouco ele está doente. Mas o pai não queria saber. Não, os guris também caminham de pé descalço, eu também vou, né? Bem solidário. Ele tinha muita cólica intestinal. Quantas vezes o Dr. Stahl foi lá, daí, ou de táxi, ou com o carro dele, ou meus irmãos, o Henk, sempre o Henk,
ia buscar o médico para atender o pai. Daí era cólica intestinal. Antigamente. E quando chegaram também tiveram algumas doenças de adaptação, né? Principalmente furúnculo, as picadas de inseto, as pessoas tinham muita alergia, né? Porque tem toda essa fase de adaptação, né? Nós ficamos ali, eu e minhas irmãs, mas eu acho que eu principalmente, fiquei tudo pipocada de furúnculos pequenos. A Maria pegou um furúnculo bem grande que tiveram que levar no médico. Mas eu fiquei assim nas coxas, nas pernas, nas costas, no braço, tudo furúnculo. E os outros também. Até o pai tinha. Eu acho que a mãe tinha menos, mas o pai também. E dos irmãos, não sei, a gente lembra de si, né? Sim, claro. E aí, com que idade a senhora conheceu o seu esposo, o Johannes van Riel, o João van Riel, o Joãozinho? E com que idade casou? E daí como é que foi essa outra fase da vida? Eu conheci ele, eu era criança ainda, né? Eles eram imigrantes, nós éramos. E os imigrantes, todo mundo ia na missa. E na missa a gente se conhecia e conversava. Lá eu conheci ele assim como colega, como companheiro de imigração, vamos dizer, né? Não tinha muito contato com ele. Ele primeiro namorou um tempo uma outra moça, Cornélia van Vught, e não sei por que motivo eles pararam. Eu também tinha outro namorado antes. E daí depois, como é que foi? Eu ia cozinhar nos casamentos. Era convidada para cozinhar, primeiro para ajudar, depois as mais velhas não cozinhavam mais, aí a gente cozinhava nos casamentos. Daí no casamento da Nelly Jansen, lembra da Nelly Jansen e do Nico Berger? Sim. Naquele casamento, daí eu acho que o João já estava sozinho. Daí eu cozinhei lá, fiz, eu e outros colegas minhas, também holandesas, moças da minha idade, fizemos lá tudo e servimos, e depois do término o João pediu para me levar para casa, mas a pé, né? Não era de carro. Fomos de a pézito lá de Vila Fogo, acho que é Vila Fogo, ou Vila Conceição, mas era lá. A pé, ali na frente dos Van Riel, até lá onde nós morávamos, em Mantiqueira. Eu acho que caminhava 2 horas. E outros jovens, todo mundo, né? Tudo em grupinhos. Os namorados junto e os outros, todo mundo se abraçava e fechava a rua. E cantávamos sei lá, a gente cantava. Waren wij maar in Holland gebleven, Faria, Faria, oh. Dan hadden we hier niet in de rotzooi gezeten, Faria, Faria. Tinha que brincar, né, tia? Tinha que brincar. Banaan, nog een dokje staat vooraan van je hele Holland. Hou je moed maar in. Hou je moed maar in. E tá, daí a gente ia assim, a gente ia para os bailes, para as festas, para casa. E daí tinha outro casamento meio logo em seguida, acho que uns meses depois, casamento do irmão dele, lá em Arroio Bonito. Quase por São Miguel. E lá também fui cozinhar. E ele era convidado, né? Era o irmão dele. Daí lá também a gente conversou um pouco. Daí ele me convidou para ir junto no trator. Eles tinham vindo de trator e carreta. Daí os convidados vieram da carreta do trator. E o João era o motorista. Daí começou a andar nas festas. Namoraram quanto tempo daí? 1 ano e meio só. E daí depois casaram. Que data que casaram ainda? Eu casei com 22. 22? E que dia do ano foi? 8 de novembro de 1962. Isso aí. Em outubro de 1962, setembro, aliás, não outubro, nasceu o primeiro filho, 10 meses depois.
E vocês tiveram quantos filhos? Agora acho que é importante dizer o nome dos filhos, depois com quem eles casaram, os seus netos, seus bisnetos. Pois é, a história é longa. É longa, né? Tá, daí nasceu o João Jacó, o primeiro. Ele levou o nome do pai dele. Que nome nós vamos dar? Que nome? Ah, eu gostaria de dar o teu nome para meu filho. Mas eu gostaria de dar o nome do meu pai. Então vamos dar os dois. Então virou João Jacó. O pai do João era Jacó e o próprio pai do menino era João. Nós não sabíamos se era ser menino ou guri, né? Ninguém sabia na época. Vinha como vinha. Tá, daí era João Jacó. 11 meses depois, antes de João completar um ano, não, João tinha 13, Francisco nasceu em outubro. 13 meses depois, nasceu o Francisco, que levou o nome do meu pai. Aí, em março do outro ano, 1966, eu acho, 65, nasceu André, também só um nome. E daí no outro ano, a Carla. Ela nasceu em 26 de julho de 1967. Antes de eu completar 5 anos de casado, tinha 4 filhos. Não tinha bem cada ano um, né? Mas quase. Mas naquela época era assim. A gente não sabia se nascia menina ou menino. E tudo era bem-vindo. E a gente se preparava, o enxoval preparava que... Unissex? Unissex, tanto para um como para outro. O primeiro berço eu comprei de um casal que voltou para a Holanda. Mas não era um berço, era uma caixa com quatro pernas. Mas eu tinha comprado um berço de vime, que para os primeiros dias, quando a criança era pequena, tinha um berço de vime. Depois foi para aquela cama, que era uma caixa. Ali dentro criei todos os 4, até eles terem o tamanho para sair para fora. E daí depois cada um, primeiro dormia de 2 em 2, numa cama de casal. Cama bem simples, aquelas camas... Com de crina, colchão de crina? Colchão de crina. E a armação da cama era assim, daquelas coisas redondas. Madeira redonda. Até hoje tem ainda lá na granja uma de lembrança. Sim. E a gente foi crescendo, né? E daí o João pode contar melhor depois. Quando ele casou, o pai dele deu para ele uma área de terra, 12, 13, não sei quantos hectares, uma casa, um galpão. Daí isso nós tinha. E daí começamos a alugar terra nas redondezas. Ele e o irmão dele, nós morávamos perto um do outro. Depois nós alugamos em Chapada, na granja, não me lembro, do Alcione. E daí lá nós moramos também 1 ano e meio, um pouco. E daí o João Jacó já tinha 7 anos, já estava na hora de ir para a escola. Daí nós voltamos para Nometoque e fomos morar ali na frente quase em frente à casa do pastor, umas 2 casas lá. Hoje tem uma lojinha lá. Tinha uma casa de madeira lá. Daí moramos lá, depois conseguimos comprar aqui e depois conseguimos comprar a granja em Carazinho. E seguiram na atividade agrícola, né? Que sempre, era a origem, e os filhos permanecem nessa atividade também. E os netos estão continuando na granja agora e estão vencendo na vida também, como nós também. Cada um tem que lutar. E tem que ter, como eu falei antes, tem que ter superação em toda parte. E tem que ter persistência. Não pode desistir. Então a senhora também é conhecida assim por vários dotes, os seus hobbies, né? Vamos dizer, sempre gostou de cozinhar, né? E
tem essa identificação, né? A gente pegou prática nessas coisas, né? Tanto é que a tradicional sopa de ervilha do Zescamp, quem puxa à frente sempre é a senhora com a equipe do lar do idoso, né? Eu mesmo me admiro, que desde o primeiro Zescamp aqui, eu acho que fui eu que fiz a sopa de ervilha. Sempre, Já era, nós tinha ainda a assistência social lá na oficina da Estrada. Sim, e lá ainda. E lá nós, eu acho que lá nós cozinhamos a sopa de ervilha. Não sei se nós cozinhamos lá, mas desde a primeira, eu acho que desde a primeira sessão. Sim, sempre. E a senhora tem outros hobbies, costura também, né? Mas costura não era tanto meu hobby, era mais necessidade. Depois eu inventei para costurar melhor, inventei de costurar para fora. Tinha feito um curso de costura com a Teresa Stábulo. E eu tinha pouca costura para praticar. Daí eu comecei a costurar para fora, pensei, daí eu ganho mais peças, pratico mais, né? Pego mais prática. Isso também, eu fiz um tempo. Mesmo tempo, né? Acho que uns 10 anos. E dos trabalhos manuais, assim, o que a senhora mais gosta de fazer? Bordar, crochê, tricô? Crochê e tricô. Isso eu mais gosto. Mas a gente sabe fazer, né? Pintura, hoje em dia já não tenho mais a mão firme. Já pinto para lá e para cá. Mas são os hobbies, né? Mas o seu esposo, o Johannes Manril, foi prefeito do município de Nametoque. Como é que foi, vamos dizer, a sua atividade nessa vida pública também, né? Porque a senhora também fez várias atividades importantes, implantou programas que existem até hoje. Como é que foi a sua atividade na vida pública como primeira-dama e coordenadora da assistência social? Isso foi outra adaptação, e outra superação, e outra persistência. Porque era uma atividade bem diferente. Apesar que sempre eu notava aqui, já no tempo que meus filhos eram pequenos, que faltava atividade para as crianças e os jovens. Tanto que, quando meus filhos estudavam na escola São José, a irmã Leia, eu lembro da irmã Leia, criou um grupo de gaúchos dentro da escola, gaúchos e gaúchas de dança folclórica da escola, e nossos filhos participavam disso, e daí nós vinha assistir a apresentação deles, da dança, né, do Cana Verde, eu acho que é. Bota aqui e bota ali meu pezinho. Tá. E daí eu comentei com o pai, mas uma coisa assim tinha que ter aqui para os jovens, para continuar, para dar continuidade. E insisti, no início o pessoal não deu muita bola para mim, para minha insistência, mas aos poucos foi. Fomos conversando com outras pessoas que também se interessaram. E daí foi convidado o Van Lieshout, o filho dele também dançava. O Van Lieshout se interessou, e aqui, vizinhos aqui, o Clemente, que já é falecido, e o Lisca, e mais um outro que era do Dyer, não me lembro o nome agora. Eles apoiaram a ideia e nós fomos criando o CTG. Primeiro foram os fundadores do CTG, né? Primeiro só o grupo de danças, e a gente trazia gaiteiro de Carazinho e uma instrutora de Carazinho. Eu ia buscar de rural, na época nós tínhamos rural. Eu ia buscar eles em Carazinho, daí eles ensaiavam aqui as crianças, e depois eu levava os instrutores de volta para Carazinho. E daí, isso foi, eu acho que uns 3 anos. Daí foi criado o CTG propriamente dito, fundado né? em 15 de março de 1973. E isto aconteceu, esta reunião de criação aconteceu no Salão Cristo Rei. Nós já tínhamos tido, não sei se já tínhamos tido, a primeira missa crioula. Também aconteceu lá no Cristo Rei. Veio um padre de Colorado. Esse padre hoje eu acho que está na Catedral de Aparecida.
não me lembro mais o nome. Aquele padre veio celebrar a primeira missa e depois, eu acho que a segunda também. E depois os padres locais assumiram. Tá, mas voltando ao assunto da necessidade de atividade para jovens, né? Já começou com o CTG. Daí quando eu estava na prefeitura, primeiro o João era vice, daí eu tinha pouca influência. Mas depois que ele ficou prefeito, era a minha chance. Aí eu quis criar alguma coisa para estas crianças de rua. Eu sabia, porque até minha própria empregada vinha trabalhar, não tinha com quem deixar os filhos. E aí eu trabalhei em cima para formar o Centro de Educação Integrado. O SEI. O SEI. Trabalho manual na marcenaria para os guris e trabalhos manuais para as meninas de pintura, crochê, tricô, cozinha. Faziam cuca para vender. Nós fazíamos cuca, pão, bolachas, a saudosa, me escapou o nome agora, Judite, a Judita Mício, trabalhou nessa cozinha e com uma ajudante que era para ser para limpeza, ela virou ajudante de cozinha. O meu forno elétrico viajava de segunda a sexta para assistência e no sábado e domingo estava aqui em casa para mim fazer minhas coisas. E na segunda eu carregava de novo e levava para lá. Daí, mas tudo foi muito bom, muito gratificante. Tinha na época também a LBA, né, que fazia muitos trabalhos acolchoados, né? Daí a gente descobriu que existia a LBA e nós não descobrimos isso, sei lá como é que foi, mas me botaram de diretora da LBA. Eu nunca tinha ouvido falar em LBA. E como é que eu vou ser diretora de uma coisa que eu nunca vi na minha frente? Ah, mas tu vai conseguir. Tá. Daí a Lorraine fui convidada para ser minha vice. A gente tinha amizade. Posso convidar a Lorraine? Pode. Tá, então a Lorraine aceitou ser minha vice e nós fomos para Porto Alegre conhecer a superintendência e se apresentar e conhecer e pegar informações de como é que era e como é que não era. Daí foi um colega nosso daqui que nos levou para Carazinho, para Porto Alegre, de alto. E ele também não sabia direito onde que era. Ele estacionou na frente da LBA, mas não era a frente, era o fundo. E nós entramos lá, tinha uma placa LBA, mas eu achei brava, que LBA mais me chorou com isso. Mas nós fomos entrando, e tinha guarda fardado. Que estranho, e tudo, esses corredores grandes, e parece mais um armazém do que uma superintendência, mas nós vamos indo. Ah, tá, daí no fim do corredor alguém desconfiou que estava entrando gente estranha na superintendência. Daí uma pessoa veio ao nosso encontro, veio o que nós queríamos. Ah, eu me identifiquei quem era que eu queria falar com o superintendente. Ah, então tá, então a senhora segue, nos levou até a superintendência. Mas 2, 3 vezes fui para Porto Alegre, sempre achando que esta era a entrada. Até que o superintendente um dia disse: Dona Cornélia, quando a senhora vem para cá, a senhora pode entrar pela porta da frente. Pode entrar pela porta da frente, não precisa entrar pela garagem. Aí que descobriu que não estava. Mas aquela época foi trabalhado, né? Foi trabalhado e descoberto muita coisa, né? Coisa que a gente não sabia. E assim foi. Daí que pela LBA conseguiam recursos para máquina de tecelã para fazer os acolchoados que faziam, lembra? E máquinas de costura também para costura, né? Então aí começou também a atender os adultos, né? Daí eu também comecei com o grupo da terceira idade, né? E quem nos ajudou
no grupo da terceira idade foi a Terezinha Capão. Ela fazia já acolchoadas para fora. Então essa foi a nossa primeira professora. E ali isso foi crescendo, porque na granja tinha ovelha. E aquela lã ou era vendida ou então eu trazia para cá as próprias moradoras, né, as próprias membros do grupo da terceira idade lavavam em casa essas lãs e muita coisa eu lavava aqui, mandava lavar a empregada, eu e todo mundo junto, lavávamos aqui e daí depois na assistência as pessoas, né, abriam essa lã, tinham que cardar a lã para ficar fofinha e fazíamos a consoada. Foi muito produtivo e muito, acho eu que foi muito bom. Muito trabalhado. Até hoje existe os grupos da terceira idade, existe o Centro de Educação Integrada. Sobre o Centro de Educação Integrada, eu gostaria de salientar que as crianças iam de manhã na escola. Daí depois da escola vinha para o centro, ganhava almoço, fazia tema de casa, a Judite e mais uma professora ajudava no tema de casa e depois disso as meninas, quem tinha vocação para a cozinha, ficava com a Judite na cozinha e os outros iam com... Não sei quem é que eu tinha primeiro, mas já bem logo eu tinha a Yoko Fanskar. Quem também ajudou, a Edith, que hoje está no lar de idoso. Ela vinha como voluntária pintar, ensinar a pintar. E os guris iam para a marcenaria. O João me emprestou primeiro o carpinteiro de fazer pontes. O queixinho? O queixinho, O queixinho trabalhou para mim um tempo, não sei, meio ano talvez, na marcenaria. Eu tinha comprado uns caminhãozinhos, cada um diferente, para modelo, e daí tá, queixinho, faz caminhãozinho, ensina os guris a fazer caminhãozinho. E o queixinho se virou com as máquinas que eu tinha. No início nós compramos uma serra tico-tico, fizemos um galeta com massa, acho que era galeta com massa, um galinhado, fizemos um almoço. Vendemos cartão e com o dinheiro conseguimos comprar uma serra tico-tico e uma lixadeira elétrica. E como que era serra tico-tico, a lixadeira já melhorou muito os produtos, porque no início os caminhãozinhos eram de madeira cru, daí pintava em cima e virava um ralador, que a madeira fica muito rígido, né, com a tinta em cima. Então aquilo também foi crescendo cada vez mais. Eu consegui uma marcenaria montada que tinha sido abandonada acho que em Caxias. Uma marcenaria foi abandonada e daí o superintendente ofereceu para nós. Até hoje está lá. E assim foi. E como é que foi o desafio do lar do idoso? Outra. O lar do idoso, eu entrei no lar do idoso, mas por revolta. Eu não conto isso para todo mundo, agora vocês vão me espalhar. Mas o João assumia de tudo, era presidente disso, presidente daquilo, diretor daquilo, mais isso, mais aquilo. Eu dizia, mas pai, para, tu é o super presidente, tu quer ser de tudo, para com isso. Já pensou se eu também vou começar assim? E nada, cada vez ele assumia mais e mais e mais. Daí eu vi que o lar de idoso estava de mal para pior. E aquela presidente estava, acho que cansada, sei lá o que também. E daí eu fui falar com o Gil, que era gerente do Bamerindos. Ele era dos Vicentinos, que os Vicentinos mantinham o lar de idoso. Aí eu fui falar com o Gil. Mas a senhora está interessada? De repente, pode ser, sabe como é que é. Fui conhecer e tudo, pensei, mas sabe uma coisa? Eu vou assumir. E vou mostrar que eu vou conseguir construir um lar de novo, um lar novo. Conta como é que era a realidade deste lar, né?
Este lar, tu tem que ir atrás das fotos para acreditar. Esse lar tinha uma ala que era dos quartos. Era de madeira e ele era construído pelos vicentinos, mas a madeira com o tempo estraga, né? E a cozinha não era ruim, a cozinha era boa, o refeitório também. Mas eles não tinham uma sala de estar, eles não tinham recreação, nada. Quando eu chegava lá no lar de idoso de manhã, estava lá uma carreira de idoso, tudo encostado das paredes do corredor, um pouco daquela sala onde eles comiam. E eu tinha a impressão que eu estava na antessala da morte. Eu não aguentava. 3 meses eu não dormia de noite, vendo aquilo, né? Aquela gente idosa, e no inverno, tudo encolhidinho ali, uma televisão preta e branca lá, ninguém olhava, não tinha nada. Essas pessoas estavam esperando a morte. E eu queria mudar isso. Daí primeiro fizemos uma reforma lá, Eloy Eli foi muito prestativo nessas coisas também, me ajudou muito. Daí primeiro fizemos uma reforma, fizemos uma sala lá, que também servia de refeitório, mas foi melhor, mais aconchegante. Tinha 2 quartos ali, ao lado daquele refeitório, quando eu assumi, que não tinha assoalho. Era só quarto, as paredes, as portas e tudo, mas não tinha assoalho, não tinha dinheiro, não tinha madeira para fazer assoalho. Então, eram umas peças sem aproveitamento. Daí ali, então, foi puxado, foi feito assoalho, e na tempo o João era vice, então através da prefeitura eu conseguia também mais fácil apoio. E lá foi feito então a sala de estar e a sala de refeições ficou na frente da cozinha, onde tinha um loquete, não sei como é que chama, para alcançar as comidas. E assim, daí aos poucos foi melhorando um pouco. Mas esses quartos de dormir, gente, por baixo a parede estava podre. De noite, os ratos caminhavam por cima das camas. Não podia deixar comida nada fora. Era horrível. Eu tinha uma cozinheira e o seu Silva. Como é que era o nome dele? Silva não, Silveira. Também não lembro o nome. Mário. Mário Silveira. É o nome de rua. Esse Mário também fez o que pôde e o que não pôde, né? Ele se virou para manter. E na época tinha 16 idosos lá. Quando alguém adoecia, era o Mário que levava, ou eu. Depois que eu assumi, eu comecei a fazer. O Mário fazia com seu Fuquinha velho. Mas daí depois eu assumi, daí eu comecei a atender essa parte. Aí decidiram construir um lar novo. Daí Como nós é que foi isso? Resolvemos que tinha que construir. E não tinha terreno, aquele terreno tinha muito caimento. Então eu fui atrás, né? Vamos ver como que nós podemos fazer. Nesse terreno eu pensava, mas dá para construir lá embaixo e em vários degraus que em cima as pessoas saem no chão, na terra, e lá embaixo também saem, né? Então tinha um juiz aqui, que a esposa também nós era bem amigo deles. A esposa era engenheira civil e ela fez gratuitamente a planta adequada para aquele terreno, com vários degraus, mas daí sempre tinha as escadarias. Daí numa reunião de diretoria falaram que não, que aquilo lá não era um lugar bom para fazer. Tá, então eu disse, estava meio contrariado, né, porque já tinha arrumado a planta gratuita e daí agora não serve o terreno, então vocês vão procurar um terreno. Tá, daí o João e o Avelino Krelin foram atrás de terreno. Toda a cidade ao redor tinha terrenos bons, e mais na cidade, mais perto. Mas quando as pessoas ouviam que era para o lar de idoso, não queriam mais vender.
achavam que não iam receber, né? Uhum. E até que então, for mais para fora, apareceu aquela área ali da Cru, Emília Cru. Daí o João e o Grelin foram falar lá com a Emília, e a Emília também não queria vender. Não, essa terra não está à venda, e era bem bonito no alto, né? Era na coxilha. Não, eu não vou vender. E daí a mãe dela, que já era idosa, teria falado, eu não estava junto, mas o João conta, teria falado, verkaufst doch für die lar de idoso, verkauf, ela falou no alemão, verkaufst doch, como é que era o nome dela ainda? Emília. Emília. Das ist doch für die alten Leute, verkaufst doch an die Männer. Die wollen doch ein neues Haus bauen für die Alten. Então, né, tu entendeu, né? Uhum. Vende para esses idosos, para os homens. Eles querem construir uma casa nova para os idosos. E daí a Emília então cedeu, vendeu 3 hectares. E dali para frente, daí a gente se mexeu. Né? Eu já tinha, quando eu estava ainda lá embaixo, eu tinha arrumado com mão também, né? Cara de pau que eu era. O Mão era prefeito e tinha acontecido a primeira Expo no Metoque. Não era Expo no Metoque. Expo Agri. Expo Agri, tá. E a renda de entrada, pagava a entrada. Eles tinham destino, não sei para quê, não me lembro por quê. Daí um dia o João disse, Corre, pede para o Mão para a renda das entradas, ceder para o lar de idoso. Pensei para mim, eu vou ter coragem para pedir isso? Levei dias para pensar, mas eu fui, né? Como eu digo, cara de pau, mas a gente acaba ficando cara de pau. E fui falar com o Mão, tu não daria esses ingressos para o lar de idoso para nós começar, pelo menos ter um comecinho para construir. Nós queríamos fazer isso, queríamos fazer aquilo. Tá, eu vou pensar. Dali a pouco, sei lá quanto tempo, tá, foi concedido. Daí eu comprei tijolo e comprei não sei quantos jogos de louça sanitária, mas primeira ala foi tudo feito com aqueles tijolos, ala não, o fundamento. E as louças sanitárias para aquela ala, que até hoje estão lá. Até hoje. Se não é a comunidade, lá de hoje fecha. E então, temos muita história. E a Associação Holandesa, a sua participação, né, sempre foi esposa do presidente, e aí acabava puxando à frente também, né? E Zes Capital, e como chegou a escrever o livro, né? Eu acho que um pouquinho sobre o livro, rapidamente, a gente precisa comentar. O livro é resultado da minha vida, né? Eu mesma às vezes não acredito em mim mesma. Sou eu mesma, né? Será que sou eu que fez tudo isso? Eu não, porque eu tive só escola até os 11 anos. Eu estudei aqui quando meus filhos já eram grandes o suficiente, fiz aqui aquele artigo 99 e na matemática não passei. Então não tenho nem isso, né? E depois eu parei de fazer. Eu às vezes não acredito que eu, né, Cornélia, com paginada de estudo, nem sabia escrever os ofícios para Porto Alegre, para a superintendência. Os primeiros foi Benoni que escreveu. Depois nós pegava o ofício do Benoni, mudava o endereço. Endereço não, o assunto, né? Era pedir máquinas, ou era para pedir leite em pó, então o texto ficava, só mudava o pedido e a data. E no fim das contas, depois a gente começou a ganhar prática. A Giane Sen nos ajudava, ela também entendia um pouquinho, né? Ela estudava nas irmãs, às vezes ela pegava ajuda lá, e a gente pedia para vocês fizeram muitas
ofícios para nós e depois a gente... Eu acho que hoje eu já escrevo para o cônsul, para a embaixada. E, tá, se eu escrever errado, paciência, azar. Mas a história da imigração que está retratada no livro A Caminho da Esperança, ele fala da história da família, da sua história, mas também de todos os outros imigrantes, né? E ele hoje é um documentário da imigração holandesa em Nometok, né? Isso a gente precisa reconhecer, né? O fundamental está ali, né? E o livro, então, durante toda a minha vida, eu acho que Deus me pôs no mundo para isso, né? Acho que essa é a minha missão. Durante toda a minha vida, na Holanda, eu já fazia coleção das fotos das princesas da Casa Real. Isso veio junto para cá. Aqui eu continuei. O pai gostava muito de ler e tudo, então eu sempre tinha revistas da Holanda. Às vezes eu vinha com meio ano de atraso, né? Mas lia tudo. Aparecia uma coisa da rainha, a Cornélia já pegava para si. Tem hoje ainda um álbum que eu fiz de um caderno de desenho. Fui colar nas folhas, nas páginas, as fotos da rainha e das princesas, e daí de outros reis e rainhas do mundo que eu encontrava guardado. Depois da imigração, comecei a guardar tudo da imigração. Tinha uma coisa no jornal da imigração holandesa aqui, dali. Fui juntar tudo. Eu quase não precisei pesquisar fora, eu tinha tudo aqui. Daí, muitas vezes eu falei com ele, com Henny Mosler, vocês não querem escrever um livro? Ah, eu não tenho tempo. Daí depois, de novo, não querem escrever? Não tinha que alguém escrever? Isso vai se perder? Não tenho tempo, sabe? Vocês gostam de homem? Daí no fim eu acho que eu fui falar contigo uma vez. Então, o que tu acha? Eu acho que alguém tem que escrever a história. E eu estou vendo que se não é eu que faço, ninguém vai fazer. E daí eu fui falar com o Valissal. Eu digo, não, primeiro falar com o Valissal. Porque eu tinha ouvido falar, acho que foi você quem me falou que o Valissal estava começando. Disse, tu vai escrever um livro? Não, eu não tenho tempo, eu não posso, eu não tenho... Ó, se tu não vai fazer, daí eu faço. Não, então tu faz. Mas eu já tinha começado a escrever livro com a Sandra Cunha. Sandra Cunha me convidou para escrever o livro dela. Dela não, esse que saiu ela fez. Mas depois nós íamos escrever junto da imigração. Mas daí a gente não conseguiu quem pagasse, né? E a Sandra desistiu. Mas eu guardei tudo que eu já tinha coletado, né? Eu já tinha feito uma entrevista com o Mosler, o velho Mosler, né? E com outras que eu já tinha entrevistado. Daí eu falei uma vez contigo, e tu me encorajou, e me falou, fala com a Elaine, do jornal. E foi uma boa parceria que nós fizemos, né? A Elaine às vezes estava com os cabelos em pé, eu acho. Uma vez eu sei que eu escrevi, dei para ela reescreveu tudo e me devolveu. E daí eu fui mudar algumas coisas. Quando eu falei para ela não disse nada, mas eu vi que... eu não falei nada, né? Mas pensei para mim, não, isso também não vou mais fazer. Sim. Isso está errado, né? Pensei para mim, não posso fazer. Aí depois a gente foi. Foi a única vez que eu vi que ela... Foi em 2011, né? No centenário da imigração holandesa no Brasil, né? Em 2012 foi lançado. Foi lançado. Mas eu acho que, assim, o livro, meio como o livro, eu parei de fazer tudo que eu já fazia. Acho que foi a coroa do meu trabalho. Mas tem bastante material ainda para ser aproveitado, né? Ah, tem. Eu tenho tudo ainda no meu... Tem alguma fase da sua vida que a senhora gostaria de dizer sim, mas aquela foi a melhor fase, ou foi a melhor coisa da minha vida? Ou é um todo?
Ou como é que a senhora quer dizer, como é que quer falar sobre assim, os pontos bons da sua vida? Eu acho que foi o todo. O bom foi nascer na família que eu nasci, né? O pai e a mãe, que nos criaram e que nos deram exemplo. E esta vida social, como o pai vivia, o pai na Holanda era em tudo, que nem meu marido. E o meu sogro, e que nem eu puxei, né? Porque a Teodora, tudo eles que eram mais velhos que eu, tinha mais condições, eles tinham mais estudos já na Holanda e, sei lá, eu achava que eles tinham mais condições. E no fim fui eu. Uhum. Mas, assim, eu acho que foi o todo. O bom, ter nascido na família que eu nasci, ter vivido tudo, ter essa chance de ter vivido tudo, porque a imigração, a viagem, esse tempo na Ilha das Flores, essa viagem para cá, esses primeiros anos, a convivência aqui com o povo brasileiro que nos acolheu, olha, eu acho que isso é uma das melhores coisas. O acolhimento que nós tivemos aqui. E depois, em toda parte onde eu vou, eu sou bem acolhida, eu vou pedir, vou com cara de pau às vezes. Já não gosto mais de vender cartão, né? O João também, não me dão mais cartão, que eu não vendo mais cartão. Mas quando é para ir, agora a Lorraine quer aumentar o lado idoso, quer que eu vou junto, eu vou ter que fazer de novo, né? Minha cara de pau. E com essas caras de pau, eu saí chorando já de casas que eu só levava. Fui numa casa de família, na casa de ele era um holandês durão, mas podia muito bem pagar. E ajudava muito também, mas ele era muito... E daí eu fui pedir ajuda também para o lado idoso. E me xingou. Só estão pedindo, e eu não sei o que mais, e não, me xingou. E eu suspirava fundo, né? E daí no fim, tá bom então. Mesmo assim eu agradeço, mas eu já estava chorando. E a esposa dele viu. Então mesmo assim eu agradeço, e se o senhor uma vez precisa, a gente sempre está disposto, o senhor já ajudou muito, eu reconheço, fui puxar o saco, né? Eu reconheço que o senhor já ajudou muito, vamos deixar para uma próxima. Daí quando eu saí, a esposa dele me bateu no ombro assim, pode deixar, Cornélia, kunt we laten correct. Hij helpt wel, je krijgt wel wat. No outro dia ela me ligou, Cornélia, pode vir buscar o cheque. Mas para mim eu tinha que me mijar, né? Mas é muito comum isso, né? Muito. E outra, nós tínhamos os apenados no lado de idoso. E esse vinha muito bem, porque era trabalho gratuito, né? Mas daí tinha um rapaz, não sei o que ele aprontou, e tinha que trabalhar dia de semana. Eu não achava muito justo. Mas de todo caso a juíza mandou, tem que cumprir. Mas daí ele pediu se não podia, em vez de quinta e sexta, se não podia trabalhar sábado e domingo. Para nós tanto fazia, até era melhor 2 dias emendados, que daí ele podia continuar, se visse que ele começou num dia, terminava no outro. Tá, concordei. E daí no fim do mês, para prestar contas no fórum, fui levar os documentos, a juíza estava me esperando. E como é que é isso? Esse rapaz tem que trabalhar tal dia e não trabalhou. Mas ele trabalhou tal dia, esses dias trabalhou, acho que era para quinta e sexta, ou quarta e quinta, e ele trabalhou sexta e sábado. Mas ele era para trabalhar quarta e quinta. Tá, me desculpe, eu não sabia, né? Fui lá tentando apaziguar, mas ela me xingou. O lar idoso é uma entidade não confiável, não vou mais mandar ninguém. Eu saí de lá chorando, né? O Goto trabalhava lá, não sei se ele viu. Eu sei que eu disfarcei e saí de fininho. Mas continuaram vindo, né? Eu mandei uma carta pedindo desculpa e me oferecendo para outros
outros não precisava. apenados, trabalhar que o lado idoso precisava e tal, e continuo. Mas olha, tem cada uma para contar. E nessa vida, os holandeses têm muito spreekwoorden. A senhora tem algum spreekwoord que usa, um ditado popular que a gente usa? Senão não tem problema. Isso vem do pai do João. O João gosta de dizer, talvez ele mesmo vai dizer também. Denk alvorens je doet en aldoende denk dan nog. Entendeu? Uhum. Pensa antes de fazer e fazendo, continua pensando. Isso ele gosta de dizer. E eu, assim, dos meus pais, assim, sempre tinha. Mas agora, de momento, não lembro. Tá. A senhora teve, como diz, agora encerrando, né? A alegria de nascer numa família, de ter esses pais que teve, de ter os irmãos, e ter construído uma família. Sim. Né? Que valores que a senhora mais preza? Os valores que eu mais prezo, que eu indicaria para uma pessoa, ser sincero. Se tu é sincero, daí tu é honesto. Porque o desonesto não é sincero, ele é mentiroso. Então seja sincero, que as pessoas podem olhar para a tua cara, nos teus olhos, e que eles podem ter a confiança de ti. Que tu seja confiável. Meu pai sempre dizia, seja de confiança, mas desconfia sempre, porque nem todos são de confiança. Então, eu sempre digo, seja de confiança, seja sincero, seja honesto e seja trabalhador. Trabalho é muito importante. Sempre valorizei muito os meus filhos também trabalhar. Porque nós trabalhamos, hoje em dia já tem que trabalhar às vezes mais com a cabeça do que com as mãos. Mas isso também é trabalhar, né? Mas eu acho que assim, o principal é seja sincero. No amor, na família, em primeiro lugar. Não seja fingido. Não tenta esconder as coisas, seja claro, né? Se tu consegue fazer isso daí, eu acho que... E ficando nesse viés, que mensagem a senhora deixa para as novas gerações? Como é que eu vou botar isso em palavras? Eu costumo muito de dizer para as pessoas assim, ó, com Jesus no barco, tudo vai muito bem. Se tu tem fé, né? Tu tem que ter fé em Deus. Tem muitas religiões, tudo, mas tem só um Deus. E crê naquele Deus, que Ele te ajuda, que tudo depende dEle. E vai com fé. Crê em ti mesmo. Tu é uma criatura de Deus. Deus me criou com o objetivo de realizar coisas. Estas coisas que eu consegui realizar. Mas sozinho eu não ia conseguir. Então vai com fé. Também muitos, um provérbio de caminhão, fé em Deus e pé na tábua, né? Também gosto muito de dizer, fé em Deus e vamos para frente. Vai acreditar que dá certo, que vai dar certo. Vai conseguir. A pessoa negativa, né? Já vai de antemão, mas não dá certo, não vai dar, e isso e aquilo. Muitas vezes eu também sou negativista, mas quando é para tocar, e muitas vezes eu tenho medo de enfrentar, mas daí quando, então, é para fazer, é para mim fazer, então sai da frente.